Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, certo? Nesse vídeo aqui eu vou dar abertura a uma nova playlist aqui no canal, tá? Vou estar sempre gravando, fazendo sessões referente a essa playlist, porque assim, vai ser uma playlist bem importante, creio eu, no canal. E o título da playlist vai ser Qualidade de Vida, né? Onde eu vou estar conversando com vocês sobre alimentação, sobre a dieta cetogênica, certo? E tudo que eu vier falar aqui com vocês, conversar aqui com vocês referente à alimentação, tá? Vai ser tendo como base o Dr. Laí Geraldo Teodoro Ribeiro, certo? Que é um nutrólogo, ele nasceu em Juiz de Fora, e ele é médico, cardiologista e além disso ele é nutrólogo, né? E aí eu assim acompanho, né, os artigos dele referente à alimentação, palestras, vídeos. Então, Dr. Laí Ribeiro, ele viveu por 17 anos, tá, nos Estados Unidos, e aí ele trabalhou em diversas universidades, foi professor de diversas universidades, tem muitas revistas, né, com artigos científicos publicados do mesmo referente à alimentação. Então, para dar início, eu vou começar a falar, aqui trata-se da parte 1, porque como é um assunto extenso, eu vou estar dividindo por partes, tá? A gente vai falar sobre o glúten, né? Eu acho que é essencial começar falando sobre essa proteína, certo? Que muita gente acha que é carboidrato, mas não é carboidrato, certo? É uma proteína, ou melhor, é a combinação de dois grupos de proteínas, que é a gliadina e a glutenina, certo? E aí essas proteínas, elas são encontradas dentro de grãos de trigo, dentro de cevada, dentro de centeio. E aí o que é que acontece? Quando se adiciona água, a farinha de trigo, ou a farinha de cevada, ou a farinha de centeio, e aí começa-se a misturar essa massa, a gliadina e a glutenina, que estavam dispersas, né? Elas finalmente se encontram e aí fazem pontes entre si e é daí, a partir daí, que se forma o glúten, tá? Há certas contrariedades no que diz respeito ao glúten na aveia. Uns diz que tem e outros diz que não, tá? Dr. Laí Ribeiro, ele recomenda não consumir aveia, porque mesmo quando não se tem na caixinha, quando vem na caixa que não tem glúten, mas o que é que acontece? A fabricação da aveia, ou seja, quando a mesma é embalada, ela é feita no mesmo galpão do trigo. Então ela acaba sendo contaminada sim por essas proteínas que formam o glúten, e aí ele afirma que não é recomendável, mesmo tendo na caixa que não contém glúten, tá? Então, qual que é a função? Eu vou falar um pouco, né, do glúten, dessa proteína, as alimentações que tem, o que é, qual a função, para depois a gente falar sobre os males que essa proteína causa, certo? Então, qual que é a função do glúten, né? É deixar a massa mais elástica, para que ela possa ser trabalhada e ao mesmo tempo resistente, para que ela não venha arrebentar, né, quando esticada. É o que acontece com o pão e o macarrão, e por isso ambos têm glúten, né, para dar essa resistência mesmo à massa, para que essa massa não venha se arrebentar quando trabalhada, quando esticada. Então, como eu já falei anteriormente, o glúten ele é encontrado no trigo, na cevada e no centeio, tá? Então, o que é que acontece? Tudo que leva a trigo tem glúten, tudo que leva a cevada tem glúten,
tudo que leva centeio tem glúten. Pão tem glúten, né? Mesmo o pão de dieta é o pão centeio, mas ele tem glúten, porque é pão centeio, leva a farinha de centeio, e a farinha de centeio tem glúten, tem as proteínas que formam o glúten, certo? Massas de torta no geral, de bolos, porque tem trigo, né? Leva trigo, então tem glúten, né? Ou seja, toda e qualquer massa que leva trigo tem glúten. Biscoito tem glúten, bolacha tem glúten, certo? Carnes empanadas tem glúten, porque a massa que é usada para empanar, né, geralmente ela leva trigo, então tem glúten. Alimentos processados, muitos alimentos processados contêm glúten como aditivo alimentar. E aí, tratando-se do aditivo alimentar, o que é, né, os aditivos alimentares? São substâncias que são adicionadas aos alimentos com o propósito de manter ou modificar o seu sabor ou melhorar a sua aparência, certo? Então, o glúten, muitos alimentos processados levam glúten, porque o glúten é usado muitas vezes nesses alimentos processados como um aditivo alimentar, certo? Então, o glúten, ele é um agente espessante, ele é estabilizador, ele é útil na preparação de alimentos processados. E aí você me pergunta, Carla, o que é esse espessante alimentar? Né? Esse espessante alimentar, que é o glúten, quando ele é usado nessa função, ele é indicado para ser adicionado em preparações quentes ou frias, líquidas ou semilíquidas. Para quê? Para que possa aumentar a consistência desses alimentos. Então, sorvete tem glúten, pudim tem glúten, creme tem glúten, esses molhos de saladas e outros molhos comprados prontos, tem glúten. O caldo de carne tem glúten, polpa de frutas, chicletes, misturas, né, no geral, doces, alimentos enlatados, alimentos embalados, especialmente aqueles caldos e sopas que são enlatados ou embalados, tem glúten. O achocolatado, os frios, as batatas chips, refrigerante, tudo isso aí tem glúten, tá? Cerveja também faz parte, lógico, dos alimentos com glúten, porque ela é feita da cevada. E a cevada, a farinha de cevada tem glúten, né? Como a gente já viu. Então tudo isso aí tem glúten, certo? Tem certos alimentos que comumente levam a glúten, mas aí eles botam lá na caixa que não tem glúten. Então, se não tem glúten, eu acho que eles não vão arriscar um processo, porque uma pessoa que tem intolerância a glúten vai comprar um alimento onde na caixa vem não tem glúten e consome, se tiver e ela tiver alguma reação alérgica, alguma intolerância, que, enfim, a empresa pode levar um processo. Então, quando a empresa coloca que não tem glúten, eu acho que eles não vão arriscar e colocar isso por colocar, né? Mas, enfim, todo cuidado é pouco. Tem um vídeo na internet do Dr. Laí Ribeiro, onde ele diz o seguinte, eu acho bastante interessante esses dizeres dele, né? Ele diz que o pão de hoje não é o mesmo pão da época de Jesus Cristo. Né? O que é que acontece? O pão de hoje tem uma concentração de 400% de glúten a mais do que o pão da época de Jesus Cristo. Né? E aí, o que é que ele diz? Que diante dessa concentração de glúten no pão atualmente, ele afirma que o organismo não aguenta, o organismo não tem condições de suportar essa concentração de glúten. Então, o primeiro passo para se ter qualidade de vida, né, para se ter uma vida saudável, é cortar o glúten. E aí a gente vai ver o porquê, né? Dr. Laí Ribeiro, ele explica que a quantidade de glúten, ou seja, a concentração de glúten,
contida hoje em dia nos alimentos, né, causa uma lesão no intestino. Ou seja, o intestino ele fica hiperpermeável. Aí você está se perguntando, né? Carla, o que é um intestino hiperpermeável? Né? O que é isso? Bom, gente, é uma alteração que ela é bem comum. Ela é mais comum do que se imagina. Então, o que acontece? O intestino hiperpermeável é quando ele está desprovido da sua proteção natural, ou seja, é quando a sua proteção natural ela é desestabilizada. Caso vocês não saibam, o intestino ele é a primeira proteção do corpo ao mundo externo, depois da pele. Depois da pele, ele é quem protege o corpo do mundo externo, tá? Então, o que acontece? O intestino, ele faz o filtro do que pode e do que não pode entrar, tá? Então, quando se diz que o intestino, ele está hiperpermeável, é como se esse filtro, ele fosse rompido. E aí, tendo o seu filtro rompido, vai se ter aí uma entrada de moléculas grandes que antes não seriam capazes de entrar. Então, o que acontece? Com a presença dessas moléculas, o corpo ele vai disparar uma reação imunológica, certo? Que é comum essa reação imunológica quando se está diante de um corpo estranho, um corpo em que o organismo não aceita. E aí o que isso vai acontecer? Isso vai desencadear um processo inflamatório. E isso vai ser o princípio para várias doenças e reações. Ou seja, alergia, intolerâncias alimentares, doenças autoimunes, que são aquelas doenças que deixam o sistema imunológico altamente desorientado, certo? E aí vai atacar o próprio corpo, certo? Tendo assim o sistema imunológico desorientado, esse sistema, ao invés de defender, ele vai atacar o próprio corpo. E aí vai, enfim, vai causar colite, que é uma inflamação no intestino grosso, doença de Crohn, que é uma doença crônica inflamatória intestinal, as doenças celíacas, certo? Ou seja, o que é? A gente vai ver muito isso, tá, gente? Porque Dr. Laí Ribeiro fala muito sobre a doença celíaca e que hoje em dia está bastante comum devido ao consumo em excesso do glúten, a ingestão em excesso do glúten. Então, nos vídeos posteriores, a gente vai falar muito dessa doença, que é uma intolerância radical ao glúten. Enfim, dentre outras, depressão, inflamações, como eu já falei, diversas doenças inflamatórias. Tudo isso aí vai ser causado pela ingestão do glúten, que vai deixar o intestino hiperpermeável, certo? Sem falar também que pode causar aí uma resistência à insulina, que eu considero uma das coisas bem complexas, né? A resistência à insulina, porque aí quando você tem resistência à insulina, tu vai desencadear uma diabetes do tipo 2, tá? Falando um pouquinho dessa resistência insulínica, vai ser uma situação que acontece quando as células do nosso corpo correspondem cada vez menos à presença de insulina. Bom, como é que se dá isso? Vamos entender um pouco melhor, né? A insulina, o que é a insulina? A insulina é um hormônio que é produzido pelo pâncreas, certo? E aí ele vai ser produzido em resposta à presença de glicose, ou seja, açúcar na corrente sanguínea. E aí o que é que acontece? As células beta pancreáticas,
que são as responsáveis pela fabricação de insulina, apresentam aí uma espécie de sensor que reconhecem os níveis de glicose no sangue, tá? Então, quando o nível de glicose no sangue está um nível acima do ideal, então as células beta pancreáticas vão liberar insulina, certo? Para que a insulina vá de encontro à glicose, que está alta, certo? Que está acima do nível determinado, certo? Então, a insulina, quando ela cai na corrente sanguínea, ela vai desempenhar o seu papel, que é ir até as células do nosso organismo, e então ela vai sinalizar para que esta célula absorva a glicose que está na corrente sanguínea. Uma vez dentro da célula, a glicose ela vai poder ser estocada e aí vai ser usada como fonte de energia. Aonde é que entra, Carla, a resistência à insulina? Isso vai acontecer quando as células do nosso corpo passam e precisa de cada vez mais insulina para absorver a glicose do sangue. Ou seja, vou dar um exemplo para que vocês possam entender melhor. Se antes a célula reconhecia uma insulina, certo? E absorvia 5 glicoses, o que é que ela vai fazer diante da resistência à insulina? Ela vai passar a precisar de 2 insulinas para absorver as mesmas 5 glicoses de antes. Antes ela só precisava de uma insulina, agora ela já precisa de 2. Aí o problema desse processo todo é que vai acontecer uma sobrecarga nas células beta-pancreáticas que muitas vezes não vai conseguir produzir a quantidade de insulina que venha dar conta da glicose que está na corrente sanguínea, certo? E aí é quando surge a diabetes tipo 2, certo? Então, enfim, gente, atualmente, até mesmo, isso ainda está em estudos científicos, certo? Mas atualmente, até o câncer, ele vem sendo aí relacionado ao consumo de glúten, tá? E aí, essa permeabilidade no intestino, que quando o intestino, como eu falei para vocês, quando o intestino está hiperpermeável, ele vai desencadear aí essa série de complicações que eu acabei de citar para vocês. Tudo vem do intestino, porque o intestino é a segunda proteção do corpo, como eu falei, ao mundo externo depois da pele. Se o intestino ele está alterado, acabou-se. Tu vai desencadear aí uma série de doenças. E o que é que leva o intestino a ser alterado, a ficar hiperpermeável? Dentre vários fatores, o consumo de glúten, minha gente, certo? E aí essa permeabilidade no intestino, ela vai ser difícil de ser avaliada nos exames. Ela vai ser difícil de ser avaliada por exames. Até existem exames, como por exemplo, eu posso citar para vocês o manitol-lactulose, tá? Ele é bastante feito em estudos científicos, mas ele é pouco acessível em laboratórios, certo? E aí a principal avaliação que é feita vai ser por sinais e sintomas, certo? Vai se considerar aí o histórico e o contexto de vida da pessoa. E isso pode ser feito por um nutricionista funcional ou até mesmo por um nutrólogo, como o Dr. Laí Ribeiro, tá? Que no caso ele é especializado, ele tem especialização nessa área alimentícia, né? E aí uma pessoa com intestino permeável, hiperpermeável, ela tende aí a ser altamente alérgica, porque ela está desprovida de uma das maiores proteção do organismo, certo? E aí ela vai tender aí a ser altamente alérgica, a ser intolerante aos alimentos, às substâncias, e pode ou não manifestar desconforto intestinal, como gases e estufamentos, né?
vai ter dores articulares, vai ter dor de cabeça, vai ter manifestações na pele, que também são comuns de acontecer e dependendo do grau de inflamação causada, pode ser desencadeado aí uma alteração neuropsicológica, como a irritabilidade, né? A pessoa fica altamente irritada e a depressão, tá? Então, gente, é isso. A gente continua a falar do glúten, como eu falei para vocês, né? É um assunto extenso que rende pano para manga aí. Então, para o vídeo não ficar muito longo, cansativo, eu vou falando por partes, certo? Desse vilão. Então, eu falei agora aqui do essencial, né? Do que é que ele faz aí com o intestino e qual é que é a importância do intestino para nós e o que é que acontece, as sérias complicações que acontecem quando o intestino ele é alterado, tá bom? Bom, se tiver alguma dúvida referente a esse vídeo ou a qualquer outro vídeo aqui do canal, tu pode entrar em contato comigo através do meu e-mail. O e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Daí eu vou trazer a tua dúvida para dentro da playlist Carla Responde. Se tiver também interesse em algum assunto e queira que eu explore aqui no canal, manda a solicitação para mim do assunto, que aí eu vou explanar o teu assunto dentro da playlist a pedido. Só peço que vocês tenham um pouco de paciência, tá certo? Porque o que é que acontece? Eu recebo vários e-mails e aí eu vou atendendo aos pouquinhos por ordem de chegada, então possa ser que demore um pouco até que eu venha acessar o teu e-mail, tá bom? Na descrição do vídeo também vai estar o link das minhas redes sociais, mas eu não respondo mensagens via redes sociais devido aos excessos, tá? Eu acabo respondendo uns, outros não. Então, assim, para não ser injusta com ninguém, eu decidi responder apenas por e-mail, não mais por redes sociais. Qual que é a função das redes sociais? É para que vocês possam acompanhar de perto as postagens que eu faço referente aos meus projetos, tá bom? Então pode adicionar, pode seguir, tem o Instagram, Facebook, fanpage, enfim. E inscrevam-se no canal, aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas. A área a qual eu estou em formação é a psicologia, e aí por isso eu dou uma ênfase maior a essa área, tá bom? Mas, vez ou outra, eu abordo outros assuntos também dentro de outras áreas, dentro da área de saúde, dentro da área de humanas, além da psicologia, sobre as coisas da vida, sobre séries, sobre filmes, sobre qualidade de vida, né, agora. Então, inscrevam-se e, se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike, mas coloca no comentário do vídeo o que foi que você não gostou, o que eu deixei a desejar, para que eu possa ler a tua crítica e possa melhorar quanto à minha metodologia de construir conhecimento aqui com vocês, tá bom? Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.